80 milhões, ô Cury! 80 milhões de brasileiros não conseguem pagar as contas, malandro! As pessoas que estão te ouvindo, teus seguidores, não tem a grana que você tem, não. Elas estão no cheque especial. Você não fica vermelho de ir para um debate, deixar claro para todo mundo que tá assistindo que você não faz absolutamente a menor ideia do que é a realidade brasileira? Augusto Cury. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido o Augusto Cury falar, assim, por acaso, nunca tinha assistido uma entrevista e tal. E aí ontem o Augusto Cury chegou na Bandeirantes para dizer que ele não ia participar. Nós temos até um vídeo, vamos soltar o vídeo aqui, pra gente entender o contexto dessa maluquice que o Augusto Cury protagonizou ontem. Vamos ver se a gente tem as imagens aí do que ele falou. Eu não sei, eu só penso em reavaliar que país que nós estamos formando. Reitero, é a ditadura do algoritmo, que leva só para 2% da minha base de seguidores, e a ditadura também. Seus seguidores que estão aqui na porta. Dessa fortuna que eles gastam, quase 1 bilhão para promover a sua eleição. E os seus seguidores? É uma palavra. Deixa eu liberar. Será que você consegue dar uma palavrinha pro povo brasileiro? Augusto, o senhor vai participar do debate? O senhor vai no debate, Eu sei, eu quero que o senhor fale isso no debate. Eu estou profundamente Eu sei. Viu, não é mais democracia. O senhor vai participar? Vai participar? Eu quero conversar comigo. Eu quero conversar comigo. Eu quero conversar comigo. Tem mais quanto para isso? O Pablo Marçal tá aqui, ó. Pablo, um grande abraço para você. Olha, nesse momento, indignação ele acaba de entrar. Cara, não é muito louco? O sujeito se propõe a ser candidato a presidente da República. Aí marca um debate. Ele vai lá, a equipe dele participa da definição das regras, etc. Aí ele vai até, chegou em cima da hora, mas ele foi até lá. E aí ele fala, não, eu não vou, porque isso aqui é um absurdo. Aí fica parecendo aquele cara, né, que se segura nos amigos, fala, segura senão eu vou bater nele. E... Que isso, Cury? Que papelão. Aí pra piorar, no meio dessa celeuma que ele mesmo criou, aí aparece Pablo Marçal num vídeo. E ele manda um abraço para o Marçal. Tem um print aí pra gente ver essa cena bizarra? Essa aí... Tem, enfim, daqui a pouco a gente vai ver. Mas ele aparece... Conseguimos colocar? Enfim, não dá pra ver muita coisa, mas enfim. Ele aparece numa live do Pablo Marçal, que em tese tá tentando ser também candidato a presidente da República. Vai, abração, Pablo, tamo junto. Cara, que gente é essa? Que gente é essa? Que pessoal bizarro. Aí, pra piorar a situação do Cury, ele resolve ir. Vai lá, ele é convencido a ir pro debate. Aí, beleza. Entra lá, tem o espacinho dele, ele vai e começa a falar. E, cara, sinceramente, assim, as coisas que ele falou me chamaram muita atenção, porque ele não faz a menor ideia do que é ser presidente da República. Ele foi lá fazer um discurso motivacional que não cabe da forma que ele fez. Vejam só. Pergunta sobre escala 6x1. Aí ele diz que a população brasileira... Ele falando por que ele é a favor do fim da escala 6x1. Porque a população brasileira está sofrendo de burnout. Então, diante do grande número de pessoas com burnout, tem que acabar com a escala 6x1, que as pessoas precisam ter lazer, elas precisam ter tempo para suas famílias. Cara, eu fechei o olho e eu tava ouvindo a Erika Hilton. Quer dizer,
80 milhões, ô Cury! 80 milhões de brasileiros não conseguem pagar as contas, malandro! 14% de juros, taxa Selic! As pessoas que estão te ouvindo, teus seguidores, não tem a grana que você tem, não. Elas estão no cheque especial. 400% de juros no lombo. Elas estão no cartão de crédito. Pedalando 400% de juros ao ano no lombo. E você acha que ela tem burnout porque ela trabalha muito, Cury? Vai fazer discurso motivacional na Suécia, porra. Isso aqui é Brasil, Cury. Tu tá de sacanagem. Você não fica vermelho de ir pra um debate, deixar claro pra todo mundo que tá assistindo que você não faz absolutamente a menor ideia do que é a realidade brasileira? Quer dizer, vamos acabar com a escala. Quer dizer, olha o pensamento. Só tinha que vir da Erika Hilton mesmo. O pensamento dessa gente é proibir o brasileiro de trabalhar. Agora nós somos proibidos. Não, mas eu tô ferrado, eu preciso trabalhar, eu vou trabalhar 7 dias por semana. Enquanto eu aguentar. Não pode! Criminoso! Não pode trabalhar 7 dias por semana. Não pode trabalhar 7 dias por semana. É no máximo 5. E vai descansar. Vai pra praia. Vai pro cinema. Ah, mas eu não tenho dinheiro, dane-se. Tem que ir pro cinema. Separa uma parte do seu salário aí pra você ir pro cinema. Mas eu tô devendo o carro, eu não paguei o aluguel, dane-se. Tem que ir lá tomar um chopp na praia pra você ficar tranquilo e não ter burnout. Ô, Cury, porra, cara. Eu não te conhecia, mas eu jamais imaginei que você era um energúmeno desse tamanho. Você é bom. Você falou, aliás, a fala final do Cury, meu Deus do céu. 1 minuto e meio pra ele se despedir. Aí ele vai, faz ali um agrado pra esposa, fala da esposa e tal, fala que ele escreveu 70 livros, que ele é o psiquiatra mais lido do mundo. E aí ele faz uma brincadeirinha. 40 mil homicídios por ano. Nível de analfabetismo funcional explodindo. O crime cooptando as crianças cada vez mais jovens. 80 milhões de inadimplentes no Brasil. Só nesses últimos dias, Casas Bahia foi pro saco. A Braskem tá indo pro saco. Aí o Cury, fofinho. Ai, eu sou o psiquiatra mais lido do mundo. Mas para minha esposa, eu sou o psiquiatra mais lindo do mundo. Ai, que fofinho, Cury, você é tão bonitinho. O Brasil inteiro tava curioso pra saber o que a tua mulher acha de você. Assim, porra. Cara, mas tinha que ser um representante do Pablo Marçal. Só podia ser um representante do Pablo Marçal. Tamo junto, Pablo! Não é isso, Cury? Porra, então assim, você tinha a oportunidade de ficar ali escrevendo teus livros, dando as suas palestras, seus cursos, ganhando teu dinheiro, que aliás deve ser muito dinheiro, porque parece que você tem um monte de seguidor. Você não precisava se revelar esse idiota que você se revelou ontem no debate. Aliás, era melhor você ter ido embora. Deixava só um bate-papo ali do Renan com o Caiado e tava tudo certo. Teria sido melhor para teus negócios. E aí vem com essa conversa. Ah, mas você é muito agressivo. Falou pro Renan, né? Você é muito agressivo. Ai, porque a paz mundial, eu sou um conciliador. Pô, terminou o debate, eu quis ir pra uma praça abraçar uma árvore. Porque eu tava muito emocionado com o discurso motivacional do Augusto Cury. Então, assim, cara, é altamente bizarro a desqualificação de figuras que se propõem a ocupar um espaço precioso no debate público brasileiro para falar um volume de bobagem que é assustadora. Eu realmente, cara, fico assim, passado como tem débil mental no mundo.
Não dá, não dá. As pessoas não levam o Brasil a sério. Porra, é assim que a gente vai resolver os problemas brasileiros? Sai na rua aí, você que vai votar no Augusto Cury. Sai com o teu celular. Sai com a tua aliança, com a tua corrente, com a tua bolsa, com o teu tênis de marca. Para aí num semáforo, abaixa o vidro, fica lá falando no celular pra ver o que te acontece. Ou o ladrão vai falar, eu li um livro do Augusto Cury, então vou pedir por favor, porque eu estou com muita fome, você poderia me passar o seu celular? Não, ele vai meter uma arma na tua cabeça e se você demorar ele vai te dar um tiro. E você vai morrer como morrem tantos, todos os dias. Como mataram um menino de 11 anos na garupa do pai na semana passada. Isso é o Brasil. Isso é o Brasil das Casas Bahia quebrando. Isso é o Brasil da Oi quebrando, da Braskem quebrando, de todo mundo quebrando. Tem cada vez menos emprego, tem cada vez mais gente no Bolsa Família. Mas não, vamos ser conciliadores. Conciliadores é o cacete, eu quero ver guerra, eu quero ver sangue. Eu tô com ódio do que fizeram com o Brasil. O meu Brasil não é isso. O nosso Brasil não é isso. Então esse Augusto Cury é uma absoluta nulidade no debate público brasileiro. Não tem, assim, tá só ocupando espaço, é um peso morto. Absolutamente ridículo o que ele tá fazendo ali. Agora, propósito tem, porque idiota esse cara não é. Ele sabe muito bem ver onde é que ele vai faturar. Talvez ele tenha ido na estratégia Pablo Marçal. Ser candidato gera visibilidade, visibilidade para figuras como eles gera faturamento. Pode ser isso. E aí nós estamos com o processo eleitoral brasileiro que o TSE e o Supremo Tribunal Federal se preocupam tanto, porque não pode IA, não pode falar isso, o adesivo tem que ter não sei quantos milímetros, se passar aí é uma guerra. Aí ficam com essa babaquice gigantesca, mas permitem que o processo eleitoral brasileiro, majoritário, presidente da República, e mesmo que não fosse, mesmo que fosse para governador ou prefeito, como vimos em 2024, permite que esses espaços sejam ocupados por golpistas a fim de usar o espaço da política para faturar, para vender curso, para gerar engajamento e faturar dinheiro. Isso pode? O Katsu do vídeo de IA não pode. Fazer chacota, que nem o Zema fez, dos ministros do Supremo, não pode. Crime contra a democracia. Mas fazer campanha com dinheiro roubado, como o Lula e tantos candidatos do PT fizeram, isso aí tudo bem. Crime eleitoral, libera todo mundo. Usar esses coaches aí que vão usando a visibilidade de uma candidatura para presidente para aumentar de seguidor, para vender curso, porra. Que país nojento a gente se transformou. Que país nojento. E aí tem um bando de puxa-saco que tá colado no saco também da família Bolsonaro, mas não pode ver o Marçal que... Opa, eu vou ali dar um like no Marçal, porque eu tenho que agradar todo mundo. Quer dizer, não tem opinião. Não tem coragem de ter opinião. Não tem coragem de dizer, é picareta. Não pode ser assim. Tem que haver respeito pelo processo eleitoral brasileiro. Então, a gente tá vendo o que virou essa eleição, essa esculhambação. E eu sou extremamente favorável ao que o Caiado disse ontem sobre a obrigatoriedade de candidatos participarem dos debates. Porque é uma manipulação absurda. E a estratégia de oferecer à população brasileira o conhecimento sobre cada um dos candidatos, ela tem que ser mandatória. Se esconder, se esquivar de debate público, isso é absolutamente não só vergonhoso para quem faz, mas é especialmente danoso para o eleitor que quer escolher o melhor candidato. Aí eles ficam, né? O próprio TSE, STF, etc. Que a polarização é um problema. Só que na hora que tem debate, os caras não são obrigados a ir. Então como é que você quebra isso? Como é que você faz a população perceber
com base na comparação, quem é o melhor candidato. Nós precisamos, o Brasil precisa urgentemente rever essa regra, porque o nosso modelo eleitoral está completamente corrompido. Ele foi deturpado de tal ponto, e aí é o problema, porque como o Congresso ele funciona, na verdade a Câmara dos Deputados é o que funciona como balizador da grana que cada partido recebe, quanto mais deputados... É exclusivamente este critério. Quanto mais deputados federais, mais dinheiro o partido recebe. Que é uma lógica incompreensível. Você vai para uma eleição, por exemplo, municipal, nos 5 mil e tantos municípios que tem o Brasil, mas aí o critério para você estabelecer quanto o partido terá de fundo eleitoral para financiar as campanhas é o deputado federal? Como assim? Como assim? Não tem lógica isso. Mas é assim que funciona. Então, o partido só quer saber das eleições para federal, para deputado federal. E o resto é o resto. Aí eles fazem a legislação eleitoral de uma forma que simplesmente atenda esse interesse que eles têm. E aí, quando eles próprios, os próprios partidos que fizeram a lei, que foi aprovada no Congresso e depois foi submetida à sanção, eles não cumprem. E, aliás, isso é um histórico. Não cumpre cota, não cumpre um monte de coisa que eles estabelecem, depois são todos perdoados, não dá em nada. E aí, o eleitor brasileiro é o palhaço. É o idiota, é feito de idiota. Entendeu? Para eu terminar, fazer aqui uma avaliação do desempenho do Renan. Que, assim, não há dúvida de que o Renan foi o grande personagem do debate. O Renan chamou a atenção da audiência, e tinham só no YouTube mais de 500 mil pessoas assistindo ao vivo, que é um número expressivo. O Renan conseguiu fazer ataques muito objetivos ao Lula e ao Flávio, expondo a realidade brasileira e expondo o ponto de vista dele de como Lula e Flávio Bolsonaro, ou na verdade não o Flávio, mas o Jair Bolsonaro, né, o bolsonarismo, enfim, como queiram, ajudou, né, ou se responsabilizou para nos trazer aqui onde estamos hoje, como nação, como país. Então, o Renan foi o grande personagem. E me chama muita atenção ver as avaliações do jornal o Globo sendo construídas no sentido de dizer que o Renan foi o pior. Quer dizer, qual é esse critério exatamente? E foi o pior em quê? Porque eles queriam o quê? Uma palestra de um professor de Stanford, de Sorbonne. Campanha política não é isso. Campanha política é você chamar a atenção para as suas ideias e expor os seus projetos e as suas propostas de uma forma a se conectar com o eleitor. E isso ele fez. Mas ele foi muito agressivo. Bom, se você não é um eleitor do Augusto Cury, você provavelmente está com ódio do que virou a tua vida. E não estou falando nem da questão financeira só. A pessoa pode estar muito bem, obrigado, mas tem que sair de carro blindado na rua. Isso enche o saco. A pessoa sai para correr e aí tá ali exposta para ser assaltada, para... Pô, não tá bom para ninguém. Esse Brasil tá uma porcaria para todo mundo. Então, se você não fizer essa conexão, expondo de forma veemente o seu ponto de vista, você é só mais um. Você é só mais um. Aí seria um debate como se tivesse ali o Cury, o Caiado e o Zema. Aí, realmente, aí o Kassab tá dormindo até agora. Entendeu? Então, o papel que o Renan Santos desempenhou era o papel que cabia a ele. E fez muito bem. Agora, o efeito disso, primeiro, fica mais conhecido, né? Há um aumento do interesse das pessoas em saber quem ele é. Houve ali, né, havia uma parceria da Band com o Google e eles iam mostrando algumas cenas assim de como é que estava o engajamento
dentro da plataforma do Google, né? As métricas e tal. E aí diz, acho que foi no segundo intervalo, o rapaz do Google mostrou que a procura pelo Augusto Cury estava maior do que a do Renan. Mas o Augusto Cury, o Renan já tem um problema de desconhecimento grande. O Augusto Cury é mais desconhecido do grande público do que o Renan. Então é óbvio, aparece um cara lá, um tal de Augusto Cury. As pessoas vão lá procurar para saber quem é esse cara. Então, não quer dizer que a pessoa se engajou, que a pessoa gostou. Não quer dizer isso. Tá? Então eu acho que a performance do Cury foi ruim, foi desconectada completamente da realidade e foi um discurso motivacional para a bolha dele. E eu acho que o que mais despertou curiosidade foi o Renan. Aí você soma essa avaliação do Globo, desqualificando o Renan, com a pesquisa BTG Nexus que saiu hoje. E aí qual é a conexão do BTG com o Globo? Ou com a Rede Globo, o conglomerado Globo? É que o dono do BTG, que é o André Esteves, ele é um cara carioca malandro, ele só chegou onde ele chegou sendo malandro, e ele comprou ativos que são premiações e tal na área da cultura. Então hoje o André Esteves é responsável por esses eventos de premiação de cultura que tem no Brasil. E isso, para o ego dos atores da Rede Globo, é fundamental. Então, quando você olha para a pesquisa BTG Nexus, que consolida, pesquisa após pesquisa, esse mesmo cenário, que é o cenário como se a gente estivesse em 2022, que é o cenário Lula versus Bolsonaro, e o resto lá na latrina, na sarjeta da pesquisa. Cara, isso não faz sentido. Isso não faz sentido. E eu não estou dizendo que o Flávio está atrás, não estou falando isso. Mas não faz sentido que a pesquisa evidencie um cenário como se o Brasil inteiro estivesse com uma bandeira no carro, na rua, na janela. Ou é Lula, ou é Flávio, é Lula, ou é Flávio. Cara, isso não é o clima que a gente vê na rua. Então, essa pesquisa da BTG Nexus é claramente uma pesquisa para atender aos interesses do próprio André Esteves, que está alinhado com os interesses da Globo, que é para ter no segundo turno o Flávio e o Lula. Então, eles vão alimentando essa impressão técnica, porque é uma pesquisa feita por estatísticos muito séria, de que só existe Lula e Flávio nessa eleição. E eu acho que ao longo das próximas semanas vai ficar evidenciado que nós não teremos uma eleição assim, em linha reta, onde hoje a gente já tem configurado o resultado dela. E eu acho que as estratégias dos candidatos, até mais do Flávio do que do Lula, vai ter que ser adaptada para uma realidade que eles não estão enfrentando hoje, mas enfrentarão em breve. Porque essa campanha não vai ficar nesse marasmo todo que ela está. Fala, web amigo. Não se esqueça de se inscrever e deixar um like. Muito obrigado por sua audiência e até o próximo vídeo.